Um confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e também um pouco mais de tranquilidade. Em má fase, Bahia e Santos se enfrentam nesta quarta na Arena Fonte Nova, tentando retomar o caminho das vitórias. Há 5 jogos sem vencer, o tricolor está na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas segue confiante na classificação. Defensivamente, ofensivamente está creando mucho también. Yo creo que seguir haciendo lo mismo y dar el 100% que vamos a pasar de fase. Essa partida vai ter um peso ainda maior para os técnicos Renato Paiva e Odair Hellmann, que estão sendo bastante questionados pelos torcedores. No confronto direto até agora, Odair tem levado a melhor, com uma vitória no Brasileirão e um empate sem gols no jogo de ida da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Mas Renato Paiva já convocou a torcida para lotar a Arena Fonte Nova e empurrar o time em busca da vaga. A única coisa que eu peço é apoio dos adeptos do primeiro ao último minuto, que encham a Fonte Nova, que acreditem na equipa, que acreditem que a equipa está a jogar, não enervem os jogadores, virem-se para mim sem problema, mas não enervem os jogadores, deixem os jogadores, apoiem os jogadores dentro de campo, para nós podermos passar esta eliminatória, vamos fazer tudo para o fazer. Para a partida, o Santos deve repetir o time que perdeu para o Bragantino no domingo, com Mendoza no lugar de Ângelo, reforçando o discurso do técnico de que a equipe precisa apenas recuperar o nível de atuação que já mostrou em outras partidas da temporada. E o que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta-feira é a nossa intensidade, né? Retomar a nossa intensidade, retomar a nossa parte técnica, retomar o nosso jogo. Como todas as equipes, em determinado momento oscilam. Hoje, eu espero que tenha sido hoje a nossa oscilação e que a gente retome o nosso padrão a partir de quarta-feira. Vamos nessa, né? 5 jogos sem vencer entre Copa do Brasil e Série A. É um início de Série A muito ruim, que deixa o torcedor... Até o torcedor que era mais pé no chão... Ele disse que preferia ver 2 jogos sem perder do que 4 sem vencer. Né? Às vezes a conta é melhor. Até o torcedor que estava mais pé no chão, achando, não, esse processo de SAF vai ser gradativo, está decepcionado e preocupado. Ontem, por exemplo, eu recebi alguns áudios na Band News FM, a galera falando, Juliana, eu não vou para o estádio, vai ser meu protesto. Claro que a gente sabe que a torcida do Bahia é apaixonada e vai estar lá hoje para incentivar o time, mas tem uma parcela que realmente está veja assim, um bocado, Ju, que fala que não vai também na hora, né, do oba-oba. É isso aí. Aí fala, eu vou porque eu não tenho vergonha na minha cara mesmo, eu vou... E qualquer coisa, se ganhar o bebo, se perder o bebo, tá tudo certo. Quem ama o clube, né? O amor ao clube é maior, as pessoas passam e tal. Eu acho que é um momento complicado, é um momento difícil. Como o Marinho Júnior disse, é um ano 0. É um ano de permanência na Série A. Uma permanência que não vai ser fácil, mas acredito que é possível que o Bahia permaneça na Série A. Acho que esse time pode jogar mais do que está jogando, pode ser melhor organizado, sim. E aí é de uma responsabilidade do técnico. E essa é uma semana muito importante, que eu tenho até uma opinião bem popular. O jogo mais importante dessa semana, por mais que esse jogo seja muito importante, e é de Copa do Brasil, mas o jogo mais importante da semana é contra o Fortaleza. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, bem práticos. Muito bom o Bahia passar de fase contra o Santos, Copa do Brasil, quarta de final, os 8 melhores times da Copa do Brasil, mas todos nós reconhecemos aqui que o Bahia não vai ganhar a Copa do Brasil, correto? O Bahia não vai ganhar a Copa do Brasil. Então, é mais importante ganhar 3 pontos contra o Fortaleza ou passar contra o Santos? Eu estou dizendo aqui que tem que ser eliminado hoje contra o Santos, eu não estou dizendo isso. Tomara que passe, tomara que avance. Mas o jogo mais importante é o Bahia ganhar do Fortaleza. São 3 pontos valiosos no Campeonato Brasileiro. Porque não adianta nada, ao final da temporada, dizer que foi até as quartas de final da Copa do Brasil e está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, o jogo importante é contra o Fortaleza. Hoje, claro, tem que passar, até porque uma coisa liga a outra. É importante ganhar para recuperar a confiança. A gente estava até brincando aqui em off, né? Eu falei muito na Band News essa semana. No jogo lá em São Paulo, o Paiva fez um feijãozinho com arroz, né? Não teve nenhuma grande invenção mirabolante. Aqui em Salvador, eu acredito que ele vai manter a mesma linha. Ele fez o que eu acredito que ele deve fazer, só que vindo de Renato Paiva a gente não pode cravar, né? Que é repetir o time de lá.
Hoje ele tem a possibilidade de repetir o time de lá, porque o Rian saiu machucado, aí ele teve que botar o Chaves no jogo. Mas a tendência é ele repetir aquele time de lá. Eu acho até que o meio-campo do Bahia, ele dá uma arrumada melhor com o Acevedo e o Rezende e o Cauli organizando. Ele matou o Cauli no jogo passado, tendo que botar o Cauli para voltar para marcar. Nos dois últimos jogos, né? Ele tá matando o Cauli. E aí, bora... Deu 2 travadas aqui que eu quase espirro. E aí, bora ver como é que ele vai montar esse meio campo. Eu acho que ele vai na tendência de ter a mesma escalação do jogo de ida, do 0-0. À frente, Biel e Everaldo, por mais que o torcedor pegue no pé. Mas se parar de olhar o lado de gol, tudo bem que Everaldo é referência, o gol tem que ser dele e tal, a camisa 9, mas se parar de olhar só o lado de gol, o Everaldo ele é bem participativo nas jogadas. Ele taticamente funciona. Ele volta, ele ajuda um pouco ali na marcação do meio campo e constrói jogadas. Eu acho que a tendência é ele ter essa mesma equipe do primeiro jogo, Ju. Eu acho, né? Eu vou falar o que eu acho que ele vai fazer, não é o que eu faria, tá? Que ele vai manter os 3 zagueiros, sim, David Duarte, Canu e Vitor Hugo, botar Rezende com Acevedo e o Cauli, Biel, Everaldo. E eu acho que ele vai voltar com o Rian na esquerda, porque o Chaves está com a imagem desgastada, com o torcedor. Não estou nem falando pelo que ele apresenta em campo, né? Porque aí já não justificaria ele ter botado Chaves, no último jogo lá no Beira-Rio. O Paiva hoje sabe que o Chaves é o seguinte, o Chaves hoje é o jogador que, se ele colocar nos 11, no jogo de hoje, estou falando do jogo de hoje, não estou falando do Chaves em geral, mas no jogo de hoje, o Chaves é o jogador que, aquele jogador que eu costumo dizer assim, o torcedor às vezes ele escolhe um. Se o Chaves, primeira bola que errar, vai ser o jogador que a torcida vai pegar no pé. A pressão seria grande, né? Vai jogar o Rian, até por uma questão de coerência, né? Ele tirou o Rian no jogo em Porto Alegre, justificando preservar, já visando o jogo de quarta-feira. Vai jogar também o Biel, ele vai manter a mesma estrutura da equipe do jogo contra o Santos, com postura diferente, né? É bom dizer, no jogo de ida em Santos, o Bahia jogou com bloco baixo, jogou esperando no contra-ataque. Hoje, naturalmente, jogando em casa, não vai ter essa condição de esperar o Santos. A torcida vai impor que o Bahia tente controlar, tente se impor. Então, o Bahia vai tentar controlar. O Bahia é uma equipe que tem até argumentos, né, para atacar, para buscar os espaços. A questão é defensiva, né? E como é um jogo eliminatório de Copa do Brasil, falhas defensivas podem custar caro. Então, acredito no Bahia mais impositivo, diferente do que foi na Vila, mas com a escalação com Rian e com Acevedo no meio-campo, até pela ausência de Tassiano. O curioso é que mesmo na Vila, o Bahia teve as melhores oportunidades do jogo. O Santos não conseguiu construir muita coisa. Então, o ideal mesmo é que o Paiva repita a escalação que ele conseguiu na Vila Belmiro. É claro, não a mesma postura, não aquela de estudar mais o Santos. O Bahia já sabe quem é o Santos. O Bahia já sabe como jogar contra o Santos 2 vezes na Vila Belmiro. E sabe como jogar em casa. Vai precisar vencer para não levar o jogo para os pênaltis, que aí sim vai se tornar uma disputa 1000 vezes mais perigosa. Já é um jogo, por ser de eliminação, já é um jogo perigoso. Depois de hoje não tem mais como recuperar se perder o jogo. O Bahia hoje vai ter que se impor desde o primeiro minuto até o minuto final. Porque, meu amigo, se acontecer uma falha de comunicação, como é corriqueiro nesse sistema defensivo do Bahia, que a gente já viu no jogo contra o Goiás, a gente já viu no jogo contra o Internacional, a gente já viu em outras partidas, que a zaga do Bahia ela não consegue se comunicar 100% bem durante um jogo. Se acontecer isso, o Santos botar 1-0 hoje, o castelo de areia que Paiva geralmente monta cai na primeira onda que chegar. E campeonatos regionais e nacionais até, o Paiva, quando saiu atrás do marcador, ele não conseguiu virar. Ele conseguiu virar no Campeonato Baiano e tal, mas um nível acima não conseguiu virar. E só um detalhe também, o Rodrigo citou a forma que o Bahia jogou. Se eu não estiver enganado, Rodrigo, foi o único jogo da temporada que, digamos assim, que o Bahia esperou o adversário. Não quis propor o jogo, não quis ser ofensivo, como fala da filosofia do City e tal. Foi um jogo que, tipo assim, ó, aqui eu não posso errar, não posso perder, não posso tomar gol e tenho que levar pra casa. Ele foi inteligente nesse sentido. Eu ainda brinquei aqui no dia seguinte, eu falei, ele é teimoso em vários momentos, às vezes um pouco pirracento, mas ele não é burro, não. Ele sabia que ele precisava do resultado. Isso, ele precisava trazer a decisão pra casa, né? E ele teve chance de ganhar. A chance com o Vitor Hugo, essa aí foi... São 4 defesas de João Paulo. O Bahia foi melhor no jogo. Agora, é um jogo com circunstâncias diferentes aqui na Fonte
Fonte Nova, né? E esse jogo tem uma semana, 2 semanas? 2 semanas. Nesse período de 2 semanas, os resultados do Bahia foram muito ruins, o nível de confiança baixou em relação ao jogo que aconteceu há 2 semanas atrás. O Santos melhorou, eu acho que o Santos vem até mais fortalecido, o Soteldo retorna, é uma equipe muito rápida, é uma equipe de transição e que pode ficar com um cenário perfeito para um Bahia jogando em casa, um Bahia que vai ser obrigado a jogar mais em cima e oferecer o contra-ataque ao Santos vai ser muito perigoso. Eu tenho aqui o possível time, né? Vamos pôr na tela aqui, Rafa. Olha aí, ó. Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Vitor Hugo, Rezende, Acevedo e Cauli no meio, nas pontas Jacaré e Rian, e lá na frente o Biel e o Everaldo, e isso é o que a gente acha que o Paiva faria. Inclusive esse é um time que eu acho que vai deixar o torcedor tanto quanto satisfeito. E, para mim, seria uma base para a Série A. Eu só faria uma mudança, a saída do David Duarte com a entrada do Tassiano. Acho que esse seria um time... E voltando o Rezende para a zaga. Não. Para o 4-4-2 mesmo. Aí eu concordo com o que o Paiva falou, Ju, porque, assim, a questão do 4-4-2, ela exige do lateral... a questão de entender de quando subir e tal. Eu acho que ele falou mais do Jacaré. Mas aí ponto, você vai ter 3 homens no meio de campo com poder de marcação. Rezende, Acevedo e Tassiano para fazer essa cobertura. Porque assim, a forma com que ele está utilizando os 3 zagueiros com os 2 alas, achando que vão dar essa proteção, não está funcionando. O meio de campo do Bahia está um buraco. Hoje eu não vejo... Eu vejo muitas dificuldades, eu concordo com o Paiva, com o detalhe que o Mário Júnior falou, né? Eu não vejo o Jacaré e o próprio Rian, eu vejo muita dificuldade de composição de linha defensiva com 4 jogadores atrás, muita dificuldade mesmo. O Bahia ficaria muito vulnerável. Hoje, em razão dele não ter o Cicinho, que não se consolidou, que não aparece, seria um jogador mais de composição de linha defensiva. Então, com o Jacaré e com o Rian, principalmente o Jacaré, né, que ainda está numa fase de adaptação, apesar de hoje já ser um jogador da posição, ele não tem ainda condições de segurar numa linha com 4 jogadores. Eu acho que o Jacaré nunca vai ser lateral, né? O Jacaré, independentemente do esquema, ele vai flutuar mais na frente. O que eu falo é porque eu acho um desperdício você prender o Rezende atrás e não está funcionando. E até engraçado, O Bahia, ele está deixando os adversários chegarem de frente para a zaga o tempo inteiro. Na Série A isso tem sido corriqueiro, né? Eu acho que você povoando mais o meio de campo para fazer essa cobertura dos lados, revezando entre o Rezende e o Acevedo, funcionaria muito bem. É até engraçado porque, assim, o melhor momento do Bahia contra o Internacional lá em Porto Alegre é quando o Rezende vai para a posição dele. A posição de Rezende não é primeiro volante, ele é segundo homem de meio campo. E quando ele tem a liberdade de construir, de ir para o ataque, começar a pisar na área, o Rezende é outro jogador dentro da mesma partida. Dentro da mesma partida. É um jogador importantíssimo, né? Como zagueiro. Também. Hoje é um jogador importantíssimo como zagueiro. O Vitor Hugo, que chegou muito bem referendado, e eu acho que é um zagueiro que vai ser importante, só que a gente tem que entender que é um processo de adaptação, é um profissional que teve uma situação extremamente delicada, é a perda de uma mãe, não é fácil superar. Ele não está bem, o Vitor Hugo. Então, o Rezende hoje está jogando nessa posição no meio porque realmente o Bahia tem uma carência de um volante com maior força de marcação e ele está fazendo muito bem. Hoje o Rezende é titular absoluto de Paiva, né? Ele seja como zagueiro, como volante, ele joga. A vida me ensina nunca desistir. Chega, vou falar. Pra mim, Ju, eu acho que o que eu torço é diferente do que eu acho que vai acontecer. Eu torço para que seja 2-0 Bahia, um jogo tranquilo, mas não vai ser. Para mim, 1-1 e a gente passa nos pênaltis. 1-1 pênaltis. Bom palpite. Bom palpite. Era Rodrigo, o meu palpite também. Mas e aí, vai repetir? Não, eu vou com 2-0 Bahia. 2-0 Bahia. Poxa, que diferença. Ele vai sem susto. Ele vai sem susto. Por isso que eu falei, o que eu quero é diferente do que eu acho que vai ser, né? Ele vai sem susto. Eu quero. Hoje eu aposto no 2-1. 2-1. Bahia abre o placar, toma um empate. E na mística, no final do jogo, faz o 2-1. Aos 49. Rafael, vai dar uns 8 minutos. Qual é o placar para hoje? Gabriel, né? Se fosse você, dizer para nada sair correndo. 1-0 Bahia, placar de Rafael. 1-0 Bahia? Eu tô pensando ainda, não cheguei a uma conclusão. Pra mim, tomar gol vai. Vai tomar gol. Né? Pra mim, tomar gol vai. Eu, sinceramente, estava pensando em um empate. E a decisão iria para os pênaltis. Marcos Felipe acabou de desligar a televisão, porque eu vi que tu falou isso aí. Nos pênaltis eu fico tanto com medo, né? Eu passo nos pênaltis. Eu gosto de emoção, irmão. Embora pênalti que eu gosto de ver é só dos outros. 2-1 já é emoção suficiente. Você quer infartar metade do estádio. Eu tô em dúvida, 1-0 ou 0-0. O que vocês acham? Rapaz. 1-0. 1-0. 1-0.